Olá, bom dia TBC, bom dia The Best Coach Brasil. Estamos aqui em mais uma live onde nós estamos obtendo dicas de especialistas que estão dando 3 dicas de como superar esse momento de isolamento e alcançar novos resultados nesse período. É muito importante que a gente esteja antenado com essas dicas, é muito importante que nós estejamos engajados num propósito maior e entender que esse é um momento de crescimento, é um momento de evolução. Hoje nós vamos falar especificamente para empreendedores. Nós temos uma super master coach que vai aqui apresentar 3 dicas maravilhosas para que você, que é um empreendedor, que é um profissional liberal, que é um empresário, que é uma pessoa que nesse momento talvez precise de direcionamento para que o seu negócio continue se movimentando apesar dessa situação que nós estamos passando pelo mundo. É um momento de crescimento e isso depende de nosso mindset. Então você vai ter super dicas aqui com a Viviane Cabral, que é uma empresária de uma instituição que realmente faz a diferença no Brasil. Eu vou convidá-la aqui agora para participar. Lembrando que o The Best Coach Brasil é um grande movimento de engajamento de profissionais de referência que optaram por utilizar a sua vida em prol de um mundo melhor. Com esse propósito, nós estamos juntos aqui todas as manhãs com uma live com um especialista às 10 horas. Não perca e aproveita, pega o papel, pega a sua caneta e anota essas dicas que a Vivi vai apresentar para você a partir de agora. Deixa eu convidá-la aqui para participar da nossa live. Vamos lá, vamos aguardar. Gladys, oi. Suane, oi. Olá, bom dia. Olá, Vivi, bom dia. Que dia maravilhoso. Estamos aqui para ouvir suas super dicas. Vivi, eu fiz uma breve apresentação aqui de quem é a Vivi, mas eu tenho certeza que foi pouco diante do que realmente é teu vasto conhecimento, é tua vasta experiência, teu preparo no mundo de negócios, no mundo do coach. E eu queria que você fizesse uma apresentação aí de quem é a Viviane Cabral. Bom dia a todos primeiro, né? Primeiramente, é um prazer, é sempre uma grande alegria estar aqui no The Best Coach Brasil, né? Nesse grupo, o qual eu faço parte, a gente já fiz até parte de uma coautoria do livro, né? Eu sou o meu propósito. E a Viviane é uma pessoa muito curiosa, né? Eu sempre gostei muito de estudar, eu sempre gostei muito de conhecimento humano e sempre gostei muito de gestão estratégica, né? Então, aliar essas 3 bases aí para dentro do meu negócio tem gerado muitos bons frutos, sabe, Pedro? Tem sido muito bacana, né? Então, hoje, eu tive que passar por uma situação muito grave há 18 anos, de um EQM, para começar a entender qual é o meu propósito, né? O que eu preciso fazer na vida. E eu tinha uma profissão incrível, eu era muito feliz, eu viajava o mundo inteiro, eu era paga para ser feliz. E aí, de repente, isso aconteceu e eu falei assim, gente, mas eu não tenho um propósito. E aí, a partir disso, eu comecei a estudar sobre desenvolvimento humano, né? A minha vida mudou em relação a isso, e o que eu posso dizer hoje é que eu sou empresária de uma empresa que começou há 10 anos atrás num modelo de negócio disruptivo, de um modelo de negócio que ninguém conhecia, né, de economia compartilhada, coworking, agora que as pessoas estão falando de coworking, né? E o interessante é que a gente começou com 3 meses, eu e meu marido, em relação à boa prática de gestão estratégica, a gente fez tudo ao contrário. Mas o autoconhecimento que eu tinha antes e o estudo que eu tinha antes de alta performance e auto-performance, né?
foi muito importante para que 10 anos depois a gente gerasse um resultado incrível. Então hoje eu passei, né, daquela Viviane que tinha, né, três meses só de capital de giro para a maior empresa brasileira no meu ramo, 100% brasileira, né? Maravilha. Antes mesmo de dar as dicas, e é isso que eu gostaria de falar para vocês, todos vocês que estão escutando. Ó, tem gente sangue laranja aí, né? Sangue laranja é o hashtag da empresa, porque o logo é laranja. Obrigada, querida. Que maravilha! Essa identidade é muito especial. Quer dizer, você já tem a definição do sangue laranja na sua empresa. Isso faz parte de um propósito, não é isso? Faz. E faz parte de uma cultura que eu até vou falar um pouquinho depois para vocês. Mas, então, hoje eu tenho até... Eu gostaria muito de chancelar, né, e de carimbar que o autoconhecimento ele é extremamente importante, né, para que você tenha melhores resultados, para que você pense fora da caixa, para que você tenha inteligência emocional, para que você conheça seus sentimentos e as suas emoções, né. Ontem a Nadir falou uma coisa, o conhecimento ele permite que você não superestime a sua capacidade de realização e subestime Sim. o problema, né, que é essa a intenção. Né? Então, antes das dicas, né, a primeira e grande dica é assim, conheça a ti mesmo, procure cursos para que você possa se especializar, mas que você possa entender você mesmo, né? Eu sou muito curiosa, gosto de estudar, e eu fiz uma faculdade de letras. E olha que interessante, Pedro, na faculdade de letras, a gente aprende muito sobre língua e linguagem, a gente aprende muito sobre signos e significado, mas, né, mas teve uma aula que falou assim, sobre prosódia das palavras, né? As palavras, Sim. elas têm prosódia positiva, prosódia negativa e prosódia neutra, né? Então, aí a professora falava assim, olha, gente, morte tem uma prosódia o quê? Aí todo mundo, negativa, né? Cadeira tem uma prosódia o quê? Ah, cadeira tem uma prosódia neutra. E aí depois eu comecei a analisar que, na verdade, essas prosódias são únicas e individuais, porque cada um tem a sua maneira de interpretar. Porque para algumas religiões, a morte não é negativa, a morte é neutra ou positiva, né? E isso fez o clique para eu começar a estudar programação neurolinguística, para eu conhecer realmente, eu ter um pouco mais de assertividade da minha comunicação comigo mesmo, né? Porque o fato é que a gente tem pensamentos, o pensamento gera uma emoção, a emoção gera uma ação. Só que antes mesmo do pensamento, né, vem o quê? Vem a nossa identidade, a nossa percepção, como a gente interpreta essas palavras, né? E aí, para quem, né, não tá nesse meio do coaching, do desenvolvimento, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, a palavra medo, né? O que é medo para você? Né? Medo, para mim, é uma sensação que proporciona um estado de alerta. Então, esse estado de alerta pode ser físico, eu posso me machucar, Viviane, cuidado, você pode se machucar, né? Pode ser emocional, cuidado, né? Não vai cair nessa. E pode ser para os empresários, empreendedores financeiros, olha, está sendo perigoso para mim financeiramente, né? O que mais eu sei sobre o medo, né? Que o medo, ele tem 3 reações principais, né? E eu estou falando de medo porque especificamente nesse momento tem muita gente com medo, né? Então o medo ele pode causar paralisação em você, certo? Né? Ele pode causar fuga, vou sair correndo do medo, ou ele pode causar o quê? Luta. Então, assim, hoje eu estou trabalhando 10 horas por dia e é até engraçado, né? Porque tem uma parte dos meus amigos que estão rodando a roda da vida, estão ligando para amigos, estão lendo livro. Isso é incrível, maravilhoso, ficar mais perto da família. Eu faço parte dos meus amigos que normalmente são empresários, empreendedores e médicos, profissionais da saúde, que estão trabalhando mais do que o normal. Então, o que está acontecendo comigo? O medo, para mim, não me paralisa, eu não fujo, eu luto. Então, eu estou lutando agora, né? Outra coisa que a gente precisa saber do medo. O medo, ele pode ser inato ou ele pode ser aprendido, né? Sim. E olha que interessante, eu estava pesquisando sobre, né, algumas coisas sobre medo. Medo inato é medo de escuro,
medo de cobra, medo de altura. O resto e muitos outros medos, a maioria dos medos, eles são aprendidos. Aprendidos, né? Exatamente. Né? Então, assim, eles são aprendidos através da nossa experiência, através da nossa vivência, através das nossas crenças, né? Então, assim, o fato do medo ser aprendido, ele pode também ser desaprendido. Né? E você pode dar um novo significado ao seu medo. Então, tudo isso para falar que a gente precisa aprender a interpretar as palavras dentro da gente, porque antes do pensamento vem, né, o significado da palavra. O que isso significa para você, né? Vivi, é muito interessante isso que você está falando, porque assim, para mim faz muito sentido, porque eu também venho dessa área de comunicação, que eu venho nessa área, e aí essa parte que você está falando de signo, significante, significado, isso faz muito sentido em tudo. A busca pelo significado da palavra, e o significado ele é individualizado, porque depende das crenças que você tem, do que foi ensinado a você e tal, mas tem uma situação que nos liga na comunicação. Né? Então, assim, é muito interessante quando você consegue gerar um novo momento na tua vida, apesar de situações que para todos seja um momento de medo. A gente estava falando, o Flávio Augusto, que é uma referência para nós, ele fala que nós devemos esperar o melhor, mas se preparar para o pior. Né? Claro. Então, assim, é muito importante esse momento agora de você estar apto a transformações, a mudanças, porque precisa ser rápido. A gente não sabe o dia de amanhã. O nosso planejamento ele pode ser super eficiente, super eficaz, super competente para esse momento agora. Mas Sim. Amanhã a gente não sabe. Se a gente não tiver com essa percepção de isso é uma oportunidade, né, gerar esse significado mais forte de oportunidade, Sim. A gente trava, né? Trava. E você está falando de medo, espetacular isso que você está falando aí para nós. Então, na verdade, palavras como medo, amor, né? Existem palavras que são subjetivas e até assim, a palavra resultado ela é subjetiva. Né? Sem dúvida. Porque dependendo da maneira que você encara resultado, você nunca vai ter resultado. Né? Você quer conquistar Sim. o mundo? Peraí, vamos galgar, vamos caminhar e vamos nos entender. Então, assim, antes de qualquer dica, o autoconhecimento ele é essencial, né? Para alta performance e para alta performance, né? Então, fica aí a dica para quem está curioso, vai procurar sobre coaching, PNL, inteligência emocional, psicologia positiva, todos esses assuntos que eu amo e eu trago todos eles para dentro da empresa. Né? A gente falou de sangue laranja da cultura. Poxa, essa é a hora também dos líderes empresários entenderem um tipo de gestão que eles estão fazendo e o tipo de liderança que eles estão tendo. Né? Sim. É hora da gente ter esse feedback. Né? O meu time está todo em home office, mas está todo mundo engajado, está todo mundo legal. Então, assim, para mim, como líder, é um feedback muito bacana, né? Que mostra que eu estou galgando. Tem uma frase que eu gosto muito do Peter Drucker, né? Que é o pai da administração moderna. Sim. Ele fala que a cultura come a estratégia no café da manhã. Não adianta você ter uma estratégia muito bacana e bem definida se você não tem a cultura. E cultura, pessoal, não é missão, visão, valores. É claro que ali, isso é um balizador. Você precisa disso como um balizador. Mas imagina você, a cultura não é o que está escrito. Tem um monte de empresas que escrevem uma coisa e que fazem a outra, né? Exatamente. Né? A cultura, gente, é bastidor. O que as pessoas acham da tua empresa, o que os seus colaboradores acham da sua empresa, né? E isso é o que faz sentido para mim, né? Então é um feedback legal. Então, como você mesmo disse, é a hora da gente aprender e quanto a gente está aprendendo, né? O quanto a gente está aprendendo com tudo isso. Vivi, é muito interessante que nesse momento algumas empresas, elas no instante que ela definiu o trabalho de home office, isso gerou divisão na empresa. Mas em outras, que essa cultura estava muito clara, muito explícita e muito sentida por todos que fazem parte desse sistema,
na hora que ele teve a divisão, a distribuição do home office, isso gerou muito mais engajamento. Então, as Sim. pessoas se tornaram muito mais únicas no propósito. Então, esse acho que é o grande sentido que precisa ser gerado nessa nova administração, nesse novo empreendedorismo, nesse novo momento, que a questão do distanciamento físico não existe mais. Né? Você está muito próximo, nós estamos a quilômetros de distância aqui, mas nós estamos muito próximos, nós estamos seguindo uma mesma linha, nós estamos com o mesmo objetivo de fazer com que essa nossa audiência saia daqui com um conteúdo a mais, com uma força a mais, para que ela acredite mais nos resultados que ela mesma pode alcançar, não é isso? Sim, com certeza, faz total sentido, né? Então, na verdade, assim, eu tenho 3 dicas que elas são complementares, né? Não existe uma receita pronta, né? E eu vou fazer até uma dinâmicazinha com vocês para vocês entenderem. E a minha primeira dica é a gente ter um plano de contingência, né? O que é um plano de contingência? É uma análise de riscos prévia, né? Baseada em alguns cenários. Quem de vocês, em algum momento, colocou na sua análise SWOT uma quarentena como uma ameaça? Né? Não tem isso. Tem alta do dólar, tem um monte de coisa. Gente, quarentena não tinha. Mas as empresas que têm um plano de contingência prévio, elas têm uma tomada de decisão mais rápida. Né? Mais rápida. Então, né, ela consegue ter uma decisão mais rápida. Então, assim, existem 3 cenários também de plano de contingência, que é o pessimista, o realista e o otimista, né? E o meu sócio, meu marido, ele executou, gente, ele gabarita o executor no DISC. Ele é tubarão 60%. O cara é, né? Aí o cara assim, me deixa louca ele. Um dos caras mais inteligentes que eu conheço, mas ele assim, ele é mega executor. Aí ele falou, não vou fazer 3 cenários, nada. Eu vou fazer o pessimista, entendeu? E se for realista, otimista, eu conserto, né? Mas a gente já tinha alguma coisa. Então, os cenários de contingência que vocês precisam abordar dentro das empresas de vocês, seja profissional liberal ou seja empresário, é operação, time, comercial, fornecedor, impostos, modelo de gestão, medidas legais, que hoje está sendo, né, muito importante, a gente precisa ficar de olho. E principalmente caixa. Caixa hoje em dia é rei. Né? As empresas que elas têm um caixa melhor, elas vão ter um maior fôlego para passar dessa fase, né? Mas a gente precisa ter em mente, então, agora, o que a gente precisa fazer, né? De eu fazer uma brincadeira aí com vocês, uma reflexão, né? Uma metáfora, eu gostaria de falar sobre uma coisa muito importante, né? Existe hoje, eu estou tendo um retorno grande aqui, Existe hoje uma... O áudio está ruim? Tá chiando, mas está tudo bem. Existe uma boa prática no mercado para a gente alimentar esse ecossistema, né? E assim, por exemplo, as empresas físicas, elas estão tendo desconto no aluguel. Se elas têm desconto de aluguel, gente, elas têm que repassar isso de alguma maneira para uma outra pessoa, né? Então, assim, eu tenho os fornecedores, né? Eu preciso pagar meus fornecedores, eu preciso mantê-los vivos hoje e pagar ele, e se não for dentro do prazo, mas com maior desconto, para que eles tenham possibilidade de me ajudar também. É uma retroalimentação, né? E aí existe uma grande diferença entre oportunidade e oportunismo, que é o que a gente está vendo hoje, né? Tem uma lei, um artigo 393, que fala que assim, o devedor ele não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não houver por ele responsabilizado. Peraí. Não é hora de dar calote em ninguém. Peraí, a gente tem uma lei que fala que é uma força maior, mas eu sou força maior também. Eu preciso pagar meus colaboradores, eu estou fazendo o maior esforço para não demitir ninguém. As minhas contas estão chegando. Então, não é hora de dar calote em ninguém. Como assim, né? Não vira você caos entender isso daqui. Que você faz parte de um ecossistema, né? Que Eu você faço parte de todo um ecossistema. E, na verdade, usar a lei, uma brecha da lei, um artigo para falar, olha, eu não vou te pagar, eu vou cancelar meu contrato com você. Né? Então, assim, de verdade,
Pedro, verdadeiramente, eu acho que assim, esse mundo que está vindo aí depois disso tudo, ele vai ser um mundo que ele não só vai diferenciar homens de meninos, mulheres de meninas, mas ele vai diferenciar homens de ratos. Gente mau caráter, gente oportunista, entendeu? E a minha escolha para a empresa são empresas mais humanas, e as empresas que forem humanas comigo e que elas forem éticas e que elas forem bacanas comigo e que ela exercer empatia pelo momento de situação, vão ser as empresas que eu vou fidelizar, que eu vou indicar, né? E vão ser as empresas que eu vou gostar. Então, assim, existe, né, nesse mundo que está por vir, eu acho que as empresas que elas pensam nessa dicotomia entre sustentabilidade e o caixa dela e empatia pelo outro, elas são essas que vão se sustentar, né, no mercado. Vivi, eu tive uma reunião agora, essa semana passada, e a gente estava tratando determinadas transformações no nosso negócio. Então, assim, você estava falando muito da questão de como nós iríamos tratar determinados clientes. Clientes que já estavam na casa, os clientes que nós iríamos, os prospects, e os clientes internos, os nossos colaboradores. Então, eu falei muito da questão, do ponto de vista que meu, que é a questão da gente ter empatia, mas a gente gerar simpatia. Né? Então, assim, é muito importante, porque eu acredito que depois de todo esse processo de transição, de transformação que nós estamos passando agora, quando tudo isso passar, as empresas que vão crescer são essas mais empáticas, essas mais simpáticas. Essas que tiveram a atitude mais direcionada para o outro e que tiveram um comportamento que realmente teve alinhamento com valores, com princípios, como você disse. Eu acho que talvez seja o momento de você tirar os ratos do negócio. Né? Sim, então, sim. Eu acredito que vai haver uma limpeza e que as empresas com valores maiores, valor maior, elas vão crescer e muito. Sim, claro, com certeza. Isso que você falou, eu acho que vai ser uma boa prática no mercado depois e uma reflexão geral para a gente, né? De como a gente se comportar, como a gente agir. E, gente, não fica nessa crença aí, não é hora de vender, não, é hora de vender sim. Só que você não pode vender um produto, você precisa vender uma solução, né? Você precisa vender soluções, né? Essa crença, é a hora de crise, eu não vou vender. Gente, alguém vai comprar. É só você vender uma solução, né, que seja... que faça sentido para quem está comprando, que está tudo bem. Sem essa de crença, não vão vender, não. A gente precisa vender, a gente precisa manter a economia girando e as nossas empresas aí saudáveis, né? Então agora eu vou fazer uma breve brincadeirinha. Vamos transformar as nossas empresas agora em embarcações, tá? Todo mundo virou um barco, né? E aí a gente vai para o mar aberto. Tá? Esse mar nunca foi navegado por muitos de nós, né? E aí você pega o teu barquinho, né? Coloca lá no mar, tá todo mundo lá no mar, né? E a gente pensa, qual é o tamanho do seu barco, né? Qual o tamanho do seu barco no meio desse mar aí, né? E eu sei que os coaches já vão até pensar no jeito do barco, material do barco, coach é fogo, né? Aí tá todo mundo pensando. Qual é o tamanho do seu barco, né? Realisticamente, né? Frente a essa situação. Como tá o tempo? O tempo tá bom, o tempo tá ruim, o tempo tá nublado, o tempo tá péssimo, mas você tá vendo né, um sol lá no horizonte, tá legal? Então tá. Como é que tá o mar, a condição do mar? Tá boa, tá flat, tá ótima para navegar? Tá ruim, tá balançando, eu tô mareada de tanto que tá balançando, não tá legal, né? E tem ondas gigantes? Gente, tem empresa preparada para surfar essas ondas gigantes, certo? Então, assim, como está o mar? E aí você vai ter que refletir baseado, né? Uma coisa bem importante, teu time, quem você leva para o teu barco, né?
Quem é a tripulação que você leva para o teu barco? E nesse âmbito aí, você pode levar até a tua família, porque de repente a tua família é um porto seguro para você enfrentar essa crise dentro da sua empresa. Então, assim, coloca a tua equipe dentro do barco e vamos navegar, e vamos refletir sobre o que você precisa fazer dentro do teu contexto, dentro do tamanho do teu barco, do teu mar, do teu cenário, né, para que você tenha uma maior navegabilidade. Quais são os conhecimentos, habilidades, atitudes que você precisa desenvolver para que isso aconteça, né? Quais são, por exemplo, os talentos que você tem e a sua equipe tem, a sua tripulação tem, para que você consiga uma maior velocidade? Quais são as inovações que você precisa fazer, né, para que você tenha maior torque, chegue na frente do teu concorrente? Né? E é por isso que é muito importante um plano de contingência. É muito mais difícil, gente, a gente consertar motor de barco e navegar ao mesmo tempo, né? Então, assim, se você não tem, faz agora, mas faça, gente, baseado no que você tem, no seu cenário. Não olhe para o cenário do vizinho, não olhe para o cenário mundial, porque o cenário mundial não está muito bom. Então, assim, olhe para você, para dentro de você. Então, essa é uma dica. Não adianta eu dar dica para médio, pequeno empreendedor, se a gente não colaborar. Olha o Dom aqui, ó. A gente tem um selo, Pedro, muito bacana, que é um selo de sustentabilidade social. A gente ajuda muita gente. Então, empresas, elas precisam ser comprometidas também, né? A gente fornece bolsa de estudos aí para vários deficientes visuais, né? Para eles se inserirem no mercado. Isso é muito bacana, né? Então, voltando ao nosso barco, né? O que você pode fazer dentro das condições que você tem para criar soluções hoje para você? Porque, gente, tem uma frase, acho que é de Walt Disney, que ele fala: a culpa não é sua, mas o problema é teu. O problema é nosso, tá todo mundo no mar, entendeu? Empresários, empreendedores, profissionais liberais hoje precisam tomar uma resolução, nem que seja para desligar o motor do seu barco, içar sua vela e deixar ir, porque vai passar, essa onda vai passar. Então, a gente precisa, né, empresários precisam criar soluções para os seus negócios. Então, olhe para dentro dos seus negócios e veja qual é a melhor maneira de você fazer isso, né? E aí, a segunda dica... Oi? Vivi, a Losango fez uma campanha há alguns anos atrás, onde cada colaborador vestiu uma camisa, e essa camisa tinha um escrito que dizia assim: deixa comigo. Deixa comigo. Ai, que gostosa essa frase. Todas elas, todos os colaboradores, toda a equipe, todo o time era responsável pelo processo que estava acontecendo. Então, ninguém dizia: não, é com fulano de tal. Não, deixa comigo. Sim, sim. Então, esse assumir o protagonismo, esse assumir a propriedade do negócio, é que muitas das vezes a gente precisa. Você falou do barco. O barco está numa tempestade. Queridos, todos que estão dentro do barco, eles precisam fazer algo para que a tempestade seja que os efeitos da tempestade sejam minimizados e que o resultado, que você possa chegar no teu porto seguro da forma melhor com todo mundo. Então, não existe: eu vou fazer só a minha parte. Não, deixa comigo. Então, essa campanha foi premiadíssima no Brasil, e eu acho que até internacionalmente, e foi algo que realmente me gerou muito resultado, e eu uso isso dentro dos meus treinamentos, que as empresas, a empresa ela é formada de várias empresas, as pessoas são empresas, elas são pessoas que juntas, elas fazem parte, como você falou, do ecossistema, e é isso que faz com que o sucesso de uma empresa seja diferente, ou seja dentro de um padrão, seja medíocre, como a gente utiliza no coach, né? Sim, com certeza. E olha que sinergia legal, porque a gente tem 2 hashtags, né? Que é o Sangue Laranja e o Chá Comigo. O Chá Comigo é até o acrônimo de competência, né? Conhecimento, habilidade e atitude, né? Então, o Chá Comigo é muito forte e muito presente dentro da My Place Office como cultura, né? Então, a gente tem um mascote, que o mascote fala, faz um endomarketing, né?
é que o meu mascote está aqui. André, você consegue trazer o Laranja Power aqui? Acho que meu marido está vendo. Você consegue? A gente tem um mascote que ele representa toda a cultura da empresa, né? Ele segura a nossa bandeira, né? Ele tem uma capa de super-herói para mostrar que todos nós temos superpoderes para mudar situações, problemas, né? Ele tem um coração para mostrar que empresas são humanas, né? E ele não tem gênero definido para falar que homens e mulheres são igualmente importantes para o sucesso da empresa, né? E o Laranja Power, que é o mascote, ele conversa às vezes com os nossos clientes e principalmente com os nossos colaboradores, né? Ó, Laranja Power. Ó, o desenvolvedor. Eu pensei, ó, esse é o André. Que maravilha, oi, André. Olha o Laranja Power aqui, ó. Tá vendo? Ele tem capinha de super-herói, né? Ele tem um coração e ele segura a bandeira da empresa. Olha, né? O Né? carisma. Isso é muito legal. Não, e ele é fofo, né? Ó. Que carinha mais simpática, né? Então, eu acho que o chá comigo, o problema, né, a culpa não é sua, mas o problema é teu, eu acho que precisa existir dentro da empresa, né? Precisa ser muito presente dentro da empresa, né? E é por isso que a minha segunda dica é o prepare-se agora para colher no futuro. Tanto em relação à caixa, que eu já falei, né? Que caixa é muito importante, ele vai te dar um fôlego, mas porque, de repente, alguns setores de vendas aí, em relação ao seu modelo de negócio, né? Você que vai ter uma atração de vendas um pouco mais demorada. E, de repente, vai ter uma atração de vendas lá para o final do ano. E eu não estou sendo pessimista, eu estou sendo realista agora nesse momento, né? Então, é hora de cortar custo, é hora de você negociar com o seu fornecedor, é hora de você entender de leis aí e ver né, o governo precisa criar bastante coisas, mas ele está criando alguns projetos que vai facilitar a vida do empreendedor, então a gente precisa ficar ligado nisso, sabe? Em regulamentações e o que a gente precisa fazer. E aí eu já emendo na minha terceira dica, né? Que na verdade, é sobre tudo isso que a gente falou, né, de desenvolvimento humano e de levar isso tudo para dentro da empresa, que seja sentinela da sua mente. Se eu tivesse um único conselho para te dar, seja sentinela da sua mente. A gente não sabe o que vai acontecer, a gente está num mar de incerteza, a gente está navegando, todos nós ainda num mar de instabilidade, né? A gente precisa ter uma mente, né, um cognitivo aberto a essas mudanças que estão por vir, aberto para isso. Então, assim, pode ser, gente, eu estou dormindo pouco, eu estou trabalhando muito e eu exerço toda e total empatia para você, empreendedor, para você que é profissional liberal e está passando por essa situação, eu sei o que está acontecendo. Né? O mar não está para peixe, eu sei disso, a gente precisa ser realista em relação a isso, mas a gente pode ser que o estresse, o cansaço, né? O peso no ombro que você está sentindo agora em relação aos seus colaboradores, em pagar o salário deles em dia, afinal eles são um arrimo de família também, isso é uma preocupação assim, incrível que a gente tem, pode ser que isso tudo atrapalhe a sua capacidade de navegabilidade, a sua capacidade de encontrar uma rota melhor para o teu barco, a possibilidade, inclusive, de você ter uma visão mais otimista atracando o teu barco num porto seguro, né? Então, a gente precisa ficar muito atento ao que a gente pensa. Está tendo, gente, uma contaminação, uma autocontaminação e uma contaminação coletiva por esse bando de notícia que está tendo aí agora, né? Então, a gente precisa ficar atento, de novo, ao nosso modelo de negócio, as soluções que a gente precisa criar agora para o nosso modelo de negócio, né? Então, assim, essa minha terceira dica, na verdade, é a mais importante de todas, porque permite que você tenha uma mente mais criativa,
né? Você sair da fora da tua caixa, para mim as caixas são as nossas crenças. Você sair fora da tua caixa, você tá com uma mente sã e sair fora da tua caixa, é você abrir para novas possibilidades. E essas novas possibilidades você leva de volta para fora da tua caixa, ressignifica elas e aplica dentro da sua empresa, né? Então, Vivi, é isso. muito legal isso que você está falando, porque a maior pandemia não é o Covid. A maior pandemia é o pânico. Então, na realidade, o pânico, se ele não for controlado, ele trava. Eu costumo dizer que o mundo não parou, os mercados não pararam. Não pararam. Eles só estão se movimentando de forma diferente. E o que é que a gente precisa nesse momento? Como você falou, precisa se conhecer muito o seu negócio para entender que aquele teu cliente talvez tenha mudado a necessidade dele, tenha mudado o remédio que você tem que apresentar para ele. A dor dele está diferente. Então, assim, o que a gente precisa é se adaptar. Eu estava numa live com alguns empreendedores fora do Brasil. E aí, o que acontece? Estavam falando do seguinte, que algumas empresas, a nível internacional, estavam se preparando para um momento de home office. Estrategicamente, já estavam definindo que iriam ter part-time, iam ter parcialidade. Só ver aqui, o áudio tá bom? O meu tá bom, tá ok. Oi, tá ouvindo? Tá ok. Tá ouvindo bem? Tá. Então, assim, o que acontece? As empresas estavam se preparando para ter a possibilidade de ter uma parte da equipe trabalhando em determinados horários em casa. De repente, todo mundo se tornou home office. De repente, o mundo mudou. Os mercados mudaram e todos aprenderam a toque de caixa trabalhar em casa. E olha que coisa interessante. Existem negócios que estão faturando muito, tem uma empresa que está valendo hoje, uma empresa que está fazendo a contratação de mais de 1.000 colaboradores nesse momento, justamente porque a demanda do home office aumentou. Então, existem momentos, qual é a oportunidade que você gera dentro do teu negócio, que você talvez mudando um ponto de vista, você gerando uma viradinha, você consegue transformar esse teu negócio. Às vezes, o que acontece com os negócios que ficam estagnados? Porque, na realidade, o próprio empresário, ele entra numa zona de conforto, onde ele só quer que o automático gire. Ele já montou uma esteira, e essa esteira tem que rodar daquele jeito. Primeiro passo, segundo passo, terceiro passo e tal. E eu queria te dar os parabéns por essa sua visão de adaptabilidade, essa sua visão de resiliência, essa sua visão que abre visões, sabe? Eu acho assim, claro que você tem uma base muito forte, você tem a base de inteligência emocional, você tem a base de outros níveis de conhecimento que fazem com que você seja diferenciado, mas eu quero te dar os parabéns por você estar nesse momento realmente se adaptando a uma nova situação e gerando novos negócios dentro do seu negócio, né? Então, assim, é muito legal essa questão de você ter o mascote realmente faz com que você tenha todo um significado dentro, gera isso uma cultura onde teus colaboradores devem estar linkados, alinhados com isso, e isso faz com que a tua empresa seja mais carismática, seja mais empática, seja mais simpática. Então, assim, esse é o momento de nós nos reinventarmos. Os coaches que estão aqui conosco agora, esse é o momento de oportunidade de você crescer. Pessoas que crescimento. Travamento de fazer uma live, travamento de se expor, né? O medo, dizem né? Que... O medo. Identidade, né? O que Deus pensa de mim? O que o meu país pensa de mim? O que os outros pensam de mim? E não para ver o que eu penso de mim, né? Exatamente. Então, assim, por isso que eu falei, Pedro, tanto de medo, porque as pessoas, elas precisam se reinventar e precisam
ver que antes feito também do que perfeito, né? Que às vezes eu sou extremamente organizada, então o perfeito para mim era uma regra e eu tive que me readaptar, né? Até porque eu tenho um sócio que é executor, então assim, eu aprendo muito com ele, ele aprende muito comigo e a gente se equilibra, e isso é muito bacana, né? Para que a gente veja que realmente esse mundo já mudou. A maneira com que você vê seu cliente, a maneira com que você lida com seu cliente, a maneira com que você faz, ela vai mudar. Né? E apesar da distância, o vis-a-vis, o olho no olho, o abraço nunca ficou tão presente. Né? E olha que interessante essa dicotomia entre distância, né, e estar perto, né, e proximidade. Então, assim, a gente vai ter que criar. Quem não está online, hoje em dia, vai ter que estar online. É obrigatório você estar digital, né? Seja qual for o seu modelo de negócio, você precisa se reinventar. Né? A palavra é em reinventar, é inovar e ter uma cabeça legal, aberta, ela vai te promover essa flexibilidade cognitiva para que você possa absorver isso tudo, os seus 5 sentidos, olha, sente, vê, né, compara, né? E aplica isso agora, essa é a hora, gente. Mar tá aí, a gente está no mar, está navegando, vamos aproveitar a navegação e vamos aprender com isso, porque se é uma coisa que a gente vai ter muito, eu já estou tendo, com tudo isso do resumo, é aprendizado, né, Pedro? É muito aprendizado para todos os lados, né? Muito. E vai estar à frente aquele que tem a capacidade de aprender e de se adaptar mais rapidamente. Então, essa questão de você estar aberto, tem muita gente que... Qual é o principal sabotador do ser humano? É o eu já sei. Eu sei tudo. Então, a questão de você estar aberto a novos conhecimentos, você estar aberto a novas possibilidades, isso faz parte do desenvolvimento de negócios, desenvolvimento do ser humano. E isso é muito importante agora. Você vai ter uma equipe que talvez algumas pessoas não se adaptem a esse novo momento. Isso tudo bem, porque é o jeito certo, o jeito daquela pessoa é o jeito certo dela. Talvez ela não se adapte àquele novo momento, mas você vai precisar ter pessoas mais próximas que se adaptem. As alianças talvez tenham que ser refeitas, talvez tenham que ser analisadas. Espera aí, essa minha aliança aqui faz sentido nesse novo momento. Fazia antes. Então, quando você fala da questão do ecossistema, é muito importante a gente entender que, da mesma forma que a gente quer o bem para a nossa empresa, a gente precisa estar se colocando na situação do outro que também quer proteção para os seus filhos, quer proteção para os seus negócios, as suas finanças. Então, assim, as pessoas mais sensíveis, talvez, nesse momento, se adaptem com mais rapidez a esse instante. E, como eu disse, já existem negócios crescendo muito com isso. Né? Então, a gente tem empresas que antes faturavam X e agora estão faturando 100X, 1000X. Sim. Então, assim, esse é o momento da gente estar antenado, como você falou, esteja sabendo o que está acontecendo no meio tecnológico. Talvez algumas pessoas, não, eu nunca vou entrar para a área de tecnologia e tal. Sabe uma situação que a gente tem observado? Algumas pessoas, quando a gente estava falando do medo, as pessoas têm mais medo de se expor publicamente, de falar em público, do que às vezes de morrer. E aí, esse medo caiu por terra, porque as pessoas ou elas se comunicam, como o Chacrinha dizia, ou se truncam. Né? Então, assim, agora é o momento de se expor, agora é o momento de você gerar uma mensagem. E nunca foi, quando você fala também da dicotomia, que foi muito bem colocado aqui, que você tem do distanciamento e da proximidade. Entenda uma coisa, talvez o abraço e o dar a mão eram frios. E agora, a intenção de abraçar, a intenção de apertar a mão, seja mais caloroso digitalmente. Mais real, né? Mais real, mais sincero, a intenção genuína. Né? Exatamente. Mas assim, Vivi, eu quero te agradecer demais por essa live. Foi maravilhosa. Eu tenho certeza que adicionou muito conhecimento aqui, muita mudança de mindset aqui. Nesses nossos espectadores aqui.
Bacana. Que muitas pessoas vão alavancar os seus negócios a partir desse momento. Vivi, eu queria que você fizesse considerações finais aí, que a gente tem o nosso tempo aqui, mas assim, se a gente vai ter outras oportunidades para a gente falar Vamos, mais, vamos. muito conteúdo. Vamos, assim, são conteúdos para várias lives, né? Então, assim, bom, para quem entrou agora, que a live vai ficar mais um dia, 24 horas aí no ar, né? Isso, isso. Então tá. Então, na verdade, gente, foi tudo junto e misturado, né? Tenham a sua cabeça sã, a sua mente sã, façam o seu planejamento, o seu plano de contingência, né? Pense no futuro, pense no seu negócio, ou de repente reinvente o seu negócio agora, né? Crie talentos, de repente, que você nem sabia que você tinha, né? A gente precisa se reinventar agora. E eu desejo de todo o meu coração que isso, sabe, passe logo e que a gente saia mais fortificado e que a gente veja, quando tudo isso passar, o lado positivo de tudo isso que trouxe. E eu acredito de verdade, verdadeiramente, que vai trazer muita coisa positiva da gente, né? É o que a gente até fala, né, Pedro? No Shazam dos 3 piores momentos da nossa vida, e você reflita sobre isso também, existem os maiores aprendizados, né? Então, assim, vamos aprender muito com isso. E estamos juntos, empresários, empreendedores, profissionais liberais, coaches. O meu desejo é de muito sucesso para você. Amém. E, queridos, eu Amém. queria que todos que estão aqui agora, que eles acessem também o Instagram da MyPlace, para conhecer um pouco mais dessa empresa aí, que é um sucesso nacional e que tem essa cabeça aí maravilhosa, esse casal que está à frente desse negócio, se reinventando e com uma estrutura emocional, cognitiva, empresarial, que tem muito a agregar a todo o segmento, a todo o mercado. Eu queria agradecer realmente, novamente, Viviane, muito pela sua participação aqui. E eu queria dizer para os The Best Coach Brasil que amanhã nós teremos mais uma live com um especialista que vai estar dando dicas de como superar esse momento de isolamento e alcançar novos resultados. Eu tenho certeza que você amou essa live aqui. Amei. Compartilha. Que Deus abençoe. Até amanhã. Um abração, Até amanhã, gente. gente. Obrigada.